Boa tarde a todos. Eu aceitei o convite sabendo que me ia meter numa grandalhada, como vão perceber. Mas a um amigo não se nega nada. Isto aprendi com ele. Disse-me ele, um dia, há muitos anos, a vida apresentou-nos e, sem pensar na vida, continuamos a viver. Em tempos, foi assim. Agora aqui estou, sem saber exatamente porquê. Ele já me metera em várias alhadas, até em lidas camponesas, conhecendo-me como um urbano empedernido. Foi tempo. A minha atrapalhação é que eu não sei nada de poesia. Devo até confessar que mal sei ler. E os desafios de infinito que a poesia permite deixam-me atrapalhado. Não sei. Agora cito. Abrir caminho desde um afluente do grande rio da memória e do esquecimento até à tempestade do mar alto encapelado pela aflição e pelo medo. Citei. Assim, esta irresponsabilidade de estar aqui, nesta personagem atrapalhada, apenas pode ser tolerada porque estaremos sempre entre camaradas. Aprendi que os amigos são os que encontramos de longe a longe, como se os tivéssemos encontrado ontem. E ainda, com o calor dos abraços que eu recebi do Arcélio, físicos, nos olhares, nas palavras e nos seus desenhos, eu leio, permito-me ler. Já me disseram que duas pessoas que se procurem estão a afastar-se, irremediavelmente, por acaso. Bem, eu aqui estou para apresentar o livro. É uma maneira de dizer. O livro, o que eu tenho que dizer é leiam-no, que é o modo de ler o Arcélio e o que ele transporta neste seu corpo comprimido, pleno de memórias e esquecimentos desejados, de ilusões e desilusões sentidas, de vida. De algum modo, nos leremos todos nele, no livro, ainda que sem a arte do desenhar poético das suas palavras, se formos capazes de aceitar o infinito que as palavras dele abrem. Então escutemos. Nós temos o dom da nossa fala. A nossa fala somos nós. E a nossa arrogância. A nossa fala é a nossa primeira natureza. Disse. Na nossa fala, digo, a palavra tem esse poder de arrogância, da afirmação, da declaração, da classificação. Mas essa arrogância que a palavra transporta, nas companhias que estabelece com outras palavras, a poesia as liberta para o infinito da sua inconstância, da sua infinitude. Quando é atravessada pelo leitor para essa escuta da infinitude. A poesia permite, penso eu, se tivermos coragem para isso, essa liberdade, a de não querer entender apenas o que o poeta diz, que está nas palavras que desenhou, nesse finito das palavras, mas procurar o infinito que as palavras que o poeta desenhou nos permitem alcançar. Não apenas as ler, no fundo, lermos-nos a nós próprios nelas. Cruzar os desafios dessas palavras com o que nos permite pensar sobre as ideias finitas do que conhecemos, do que pensamos e do que somos, para o terreno do infinito, dessa liberdade. Liberdade do que o mundo pode ser, do que o modo como somos pode respirar, de novo, jovens sabedores. O que estou a tentar dizer é que a leitura da poesia, as minhas desculpas, o que estou a tentar dizer é que a leitura da poesia que está neste livro
e da que sabemos estar algures ainda por divulgar, apenas me serviu para mim, para nela me ler, para me desdobrar. Foi e é uma leitura que me apaixonou, da clareza matemática deste nosso camarada, da generosidade dos desenhos de suas palavras, dos desenhos também, da clareza com que nos convida para uma viagem para o infinito. Não, e quero ver-te, é o título. Se quero ver-te, não sei como dizer-te quanto te quero, tanto que, ao ver-te, uma vez mais, de felicidade anseio, então, morrer. E nunca, nunca mais, sofrer por te não ver. Leiam o livro. Obrigado, Arcélio. Obrigado a todos. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou chatear um bocadinho com uma coisa mais reflexiva, mas apeteceu-me fazer isto e peço-vos desde já desculpa por isso. Como alguns de vocês saberão, sou artista plástico e, embora trabalhe muito com palavras, não sei o suficiente para falar de poesia. Tenho pena, mas realmente não sei. Por isso, venho aqui falar-vos de algo que me tem preocupado nos últimos tempos e que tenho estado a investigar. Aquilo a que chama a falência das imagens. Como todos sabemos, a nossa sociedade é hoje profundamente imagética. Vivemos no meio das imagens, imagens dos outros, imagens nossas, imagens do corpo, imagens de tudo. É esse excesso de imagens, sobretudo tecnológicas e digitais, que as tem conduzido a um problema muito complexo. Deixam de fazer sentido. Um exemplo. Num dia normal, são enviadas para o Instagram quase 100 milhões de imagens e, reparem, estou a falar só no Instagram. Como sabem, existem hoje muitas outras plataformas do género. Ou então, o último modelo do iPhone saído somente aqui há uns dias atrás e completamente focado na máquina fotográfica. As palavras que deram fama ao telefone e à novidade da comunicação à distância passaram para já para segundo plano. Enquanto artista plástico e fazedor de imagens, percebem que me preocupo. E, no entanto, esta tendência acelerada da produção de imagens, uma espécie de pandemia, digo eu, que conduzirá inevitavelmente ao grau zero delas próprias, primeiro em termos de significado e depois, inclusive, em termos formais, traz consigo um aparente paradoxo que me interessa aqui explorar. Se as imagens falham na nossa comunicação e estão de facto a falhar, esse fracasso terá-nos de volta, ainda que de forma surpreendente, a importância das palavras. Não falemos para já no caso extremo da poesia. Falemos desse fenómeno crescente e mais vulgar que são as séries televisivas. Já repararam, por certo, que dada a sua longa, por vezes longuíssima existência, as imagens não chegam. As explosões e o fogo de artifício do cinema hollywoodesco chegam para 80 minutos, não mais. Uma série tem horas e horas de transmissão televisiva. E neste caso, o que as aguenta é, nada menos nada mais, que o argumento, quer dizer, as palavras. Quando estas se impõem, as séries ultrapassam a sua própria condição. Aliás, essa é outra faceta do mesmo paradoxo. É comum ouvirmos que perdemos a paciência com o tempo. Para continuar com o cinema, quantos têm hoje paciência para um filme do Pedro Costa ou do Béla Tarre, que por isso mesmo deixou de fazer filmes, por falta de paciência? E, no entanto, acompanham por vezes durante anos as várias temporadas das séries. E que se saiba, não é pelo rigor formal e estético delas que são acompanhadas por vezes de forma tão fanática. É antes pela história, quer dizer, pelas palavras. Curiosamente ou não, neste mesmo espaço, ou melhor, aqui ao lado, aqui há uns meses, decorreu uma extraordinária exposição de um artista brasileiro chamado Rubens Mano, que nos colocava perante uma situação complexa e ao mesmo tempo paradoxal. A exposição era constituída unicamente por palavras e, contudo, essas palavras eram desenhadas diretamente na parede a grafite, quer dizer,
Tratava-se de um desenho, mas um desenho que era um texto, ou se quisermos, um texto que era um desenho. Não importa. O que aqui é importante é que os produtores de imagens, os artistas, estão a ficar conscientes deste problema e da importância da emergência das palavras. Outra vez. E apesar destas evidências, dizem-nos todos os dias que os livros vão acabar. Mais que nunca, uma imagem vale 1000 palavras, então se for digital, valerá as que quisermos. Tal o grau de manipulação que permitem. É o famoso tempo das pós-verdades e das fake news. Vivemos num tempo em que os líderes dos países se dirigem às pessoas utilizando as tecnologias limitadoras das palavras, o famoso Twitter. Talvez por isso valha mesmo a pena voltar às palavras. Elas corporizam só por si, só por existirem, uma forma de resistência aos tempos da instantaneidade e da falta de paciência. O tempo e a forma de lidar com ele é hoje, pelo menos do meu ponto de vista, um dos elementos políticos mais importantes para os artistas e para os poetas, porque lida com um dos mais sensíveis elementos do capitalismo global e, contudo, ao mesmo tempo, mantém-se ligado a umas estruturas essenciais ao ser humano, a sua relação espaço-temporal. O tempo não é conjuntural, como nos querem fazer crer. É, antes, a estrutura básica da nossa existência. O tempo nas suas 3 camadas definidoras de nós próprios. O passado, o presente e o futuro. Que seria da memória e das memórias coletivas sem o tempo? Que seria da história, que já a tentaram apagar, no entanto, sem sucesso, e que se autonomiza da memória porque se projeta para o futuro? Por isso as palavras são tão importantes. Num livro publicado já há alguns anos, um teórico de arte americano, Walt Foster, titulava o seu último capítulo de uma forma muito irónica. Chamou-lhe O Funeral do Corpo Errado. E nesse espaço de muitas palavras, explicava que existem 4 possibilidades de resistir a este funeral anunciado. O traumático, o espectral, o não síncrono e o incongruente. Para tal, propunha uma atenção mnemónica, uma espécie de ruína despojada pelo presente mediático, mas também a potenciação da ideia de obsolescência como possibilidade. Ora, embora estando a falar de artes plásticas, todas estas palavras se podem aplicar diretamente aos livros, e ainda mais aos livros de poesia, parente chegado destas, das artes plásticas, portanto. O mesmo Foster refere-se num texto muito recente, já deste ano, a uma espécie de desapontamento relativamente à arte, como uma esperança que não foi cumprida e nem de propósito para tal. Cita o livro de Ben Lerner, de 2016, O Ódio da Poesia, como exemplo daquilo que afirma. No fundo, de resistir ao que nos querem impor. As palavras como coisa obsoleta, os livros como simples objetos obsoletos também. E é, no entanto, a partir dessa pretensa obsolescência que podemos resistir. Porque resistir é necessário, em forma traumática, espectral, não síncrona e incongruente. Mas ao afirmar isto, estamos a falar, obrigatoriamente, da arte e da poesia. No passado domingo, revi um belo filme de Theo Angelopoulos, A Eternidade de um Dia. O Angelopoulos aparece aqui não por acaso, mas por uma relação já longa. Inclusive, os filhos do Arcélio, o João e a Catarina, no âmbito do seu grupo Visões Úteis, fizeram-lhe uma entrevista aqui há uns anos. No filme trata-se da história de um poeta no seu último dia de vida e dos contextos políticos e sociais que o rodeiam até ao fim. Mas trata-se também de um filme que se relaciona intrinsecamente com a história e, para isso, é completamente assíncrono e até incongruente. Tal como Foster afirmava, estas são maneiras decisivas de estar hoje em forma resistente. Uma resistência que neste filme começa com a necessidade das palavras. Primeiro do poeta do século XIX, que queria escrever uma ode à revolução e à liberdade dos gregos, mas que não encontrou as palavras necessárias, e depois do poeta na atualidade e da sua impotência para as encontrar. As palavras tornaram-se numa espécie de refúgio onde é difícil chegar. Termino com algo que me é muito especial, pois já venho trabalhando neste assunto há mais de uma década, e a que chamo a noção de desanestesia. Trata-se de pensar a construção das imagens, e no meu caso particular também das palavras,
segundo uma lógica que contém os seguintes pontos. Em primeiro lugar, retiraste do universo feliz das imagens contemporâneas e do seu permanente caráter anestesiado, bem como da sua predisposição para consumo rápido. Segundo, deliberadamente afastaste da complicidade amável da imagem global da arte. Terceiro, um problema da sua implementação, o discernimento necessário a uma cartografia que lhe permita, ao mesmo tempo, posicionar-se como objeto visível, mas resistente, isto é, que contenha no seu âmago a condição necessária ou uma fuga à condição polar que determina a expansividade global e a sua congênere negativa. A sua etimologia, portanto, da desanestesia, conduz a uma significação da negação da beleza. Contudo, hoje, a sua aplicação operativa orienta o seu sentido para a anulação da dor. Entre a negação da estética e da dor, podemos construir esta outra noção que lhe é exterior, a desanestesia. A desanestesia tem permitido, portanto, proceder a uma desocultação, primeiro da negação da beleza e depois da negação da dor. E tem determinado a produção de objetos que querem resistir e que, por isso, apostam em estruturas complexas do saber da sua produção, num distanciamento lúcido relativamente ao deslumbramento maquínico, num produzir de obras que se afirmam como uma espécie de segredos, enigmas, oferecidos à sua desocultação. E, finalmente, conservar o tempo como convite à reflexão. Pensei que, apesar de, como afirmei no início, não saber falar de poesia, grande parte dela se constitui segundo estes parâmetros. As palavras do Arcélio são um exemplo claro do que aqui venho afirmando. Palavras que resistem sem serem panfletárias. Palavras que resistem porque corporizam ideias. Palavras que resistem porque são livres do espartilho das limitações tecnológicas. Palavras que resistem porque nos contam histórias envolvidas pela história. Longe vai o tempo da folha em branco da poesia de Mallarmé. Hoje, como em tantos outros níveis da nossa existência, deu-se uma volta a 180 graus. Que não hajam mais folhas em branco ou Twitter de 250 caracteres. Que se possam encher muitas folhas e muitos livros com também muitas palavras. Que o Arcélio se entusiasme e publique muitos mais. Cá estaremos para os receber de braços abertos e com eles a resistir a este tempo sem tempo. A este tempo que quer existir sem palavras. Uma aberração, portanto. Sobretudo porque nunca deixaremos que tal aconteça. Podia ter-vos vindo falar das muitas histórias que partilhei com o Arcélio nestes já mais de 30 anos que nos conhecemos. Do tempo em que ambos tínhamos elasticidade e resistência suficiente para jogos intermináveis de ténis. Intermináveis porque falávamos mais que jogávamos, sempre as palavras. Das aventuras na escola, no sindicato, no nosso projeto chamado Santíssima Trindade. Mas não quero. Preferi antes chatear-vos deliberadamente com tantas palavras sérias que aqui vim dizer. Acho que é o que o Arcélio merece e para mim ele merece tudo. Obrigado. Eu primeiro começo por agradecer a toda a gente, à Márcia, ao Filipe, que é o marido dela, e ao Paiva e ao Fernando. Estes dois nunca lhe agradeço nada porque os conheço há muitos anos e alguns deles porque os conheço há mesmo muitos anos. Porque este tem um aspecto mais velho, como vocês podem reparar facilmente, tem aquela face que está com lá outro parecido com ele também. O problema todo é um problema de vida. Estes dois têm relações comigo há muitos anos, ela também tem, toda a gente tem praticamente. A maior parte das pessoas conhecem-me como professor, alguns como estudante antes, 25 de Abril, e por causa das coisas, das associações, etc. Mas a maior parte das pessoas conhecem-me como professor. Eu sou professor de matemática. Geralmente isso é uma coisa que eu tenho de dizer e as pessoas perguntam-me várias coisas e é preciso dizer isto.
eu sou professor de matemática e sou um professor viabilizado pelo 25 de Abril. Quer dizer, eu devo tudo ao meu tempo, ao tempo em que eu era adulto e que, sem grande esforço nosso, meu, não fiz esforço nenhum por isso, recebi de bandeja aquilo que se chama a liberdade. Mas já era professor antes do 25 de Abril e era particularmente professor de matemática. Tudo o que fiz, tudo o que mais que fiz, as pessoas muitas vezes perguntam como é que é, então, tudo o mais que fiz é sempre por ter sido professor. As pessoas dizem assim, mas é professor de matemática, mas andaste a fazer isto, a fazer aquilo, a fazer muitas coisas, mas fiz praticamente tudo por ser professor de matemática. Por ser professor de matemática interessava-me pela literatura, provavelmente, assim como me interessei, não me interessava pela literatura como coisa que fosse a minha vida, não era nada disso, mas coisa que decorria da profissão de professor. E isto não nos interessa muito, mas é assim, é por ser professor que fui dirigente, é por ser estudante que fui dirigente associativo, estudantes normalmente, porque era a minha extensão. É por ser professor que depois sou dirigente dos sindicatos com eles, e trabalhámos com muitas coisas, até dirigente também de partidos, porque nos partidos tínhamos de fazer montanhas de coisas tudo ao mesmo tempo, fazíamos tudo e mais alguma coisa, e agora já não vale, nós somos um país livre, podemos dizer que fizemos tudo e mais alguma coisa. E particularmente, por ser professor, fui isso, mas também fui dirigente de sindicatos, mas também fui dirigente de sociedades científicas, mas também fui dirigente de sociedades de professores, associações de professores, mas também fui dirigente de uma cooperativa que fundava. Nós, por sermos professores, eu por ser professor, a maior parte das vezes nem dava nenhuma importância a nada do que se fazia, porque era a vida. Nunca pensei nisso. Aliás, na nossa vida, nós, a maior parte das coisas que fizemos, não pensávamos nisso. Era o que acontecia naquela altura. E eu devo dizer que foi, geralmente, só por ser professor. O que é isto? O que é que isto tem a ver com o que está aqui a passar-se? O que está a passar-se é que eu sempre fiz, como professor de matemática, e a maior parte das pessoas imaginaria que seria ao contrário, eu sempre fiz com os alunos, eu fiz de datilógrafo, eu fiz de escrita à mão, eu fiz de ajudar a escrever, a desenhar, etc. Os alunos que queriam fazer isso numa escola que muitas vezes era avessa a isso. Isso era pouco importante. Portanto, eu trabalhei desde muito novo, tanto em Vila Real, mas depois aqui em Santo Tirso comecei a trabalhar normalmente e com alunos lá fizemos jornais locais em que eu não participava a escrever diretamente. Eu publicava o que os alunos faziam, como fazia na minha escola, como fizemos prémios literários, como atribuí prémios literários, como publicámos livros sistematicamente de alunos, etc., sem nós nos metermos e tentando a todo custo estar o mais longe possível de quebrar a criatividade própria deles, ou a sua própria linguagem. É uma coisa muito complicada de fazer, porque eu vivia em escolas onde a maior parte das pessoas tinha a tentação de corrigir o que os alunos faziam. Portanto, o final não era o que eles faziam. Não era o que eles tinham escrito. Que era uma coisa perfeitamente perversa, muito complicada de fazer. Portanto, era lutar para que as pessoas fossem autónomas e pudessem fazer o que queriam. É claro que, por causa disso, eu fui colecionando coisas. Mas, em Cabo Verde também, onde fui também, eu ajudei um aluno, que não conhecia lado nenhum, não era aluno sequer meu, era um jovem lá, a fazer uma revista e a fazer uma seleta literária, porque não havia livros. Eu, que era professor de matemática, que eu me lembro, fui eu que tive que fazer isso, eu, que era professor de matemática, fui escolhido por um tipo que queria a todo custo que a cultura entrasse em todo o lado, e fizemos uma seleta e publicámos uma revista no tempo do Partido Único, que era uma revista que podia ter alguns problemas desse ponto de vista, e fizemos isso sistematicamente. Isto aqui acaba-se, a pessoa em causa existe, é a pessoa que escreve o prefácio deste tipo, que eu recomendo perfeitamente a leitura, porque é muito melhor do que eu, mas explica as coisas, explica o que é que deve levar uma pessoa a publicar isto. Porquê é que eu digo isto? Por uma razão simples, porque eu sou professor de matemática, mas nunca fui o tipo, enchi-me dos quadros, provavelmente, sim, em quadros, a escrever e tal, assim, tipo, eu gosto de escrever e gosto de desenhar nos quadros, faço aquelas palhaçadas para os alunos verem e tal, assim, e fiz sempre isso,
mas principalmente porque eu passei uma boa parte da minha vida depois a escrever, não só sobre educação, matemática, outra coisa qualquer, mas a escrever principalmente textos. A maior parte das coisas que eu escrevi, textos, não têm sentido para mim, porque eu escrevi-os para serem ditos por outros. Portanto, nós tínhamos programas de rádio e eu escrevi 3, 4, 5 ou 6 programas de rádio, sistematicamente. Algumas vezes era diário, outras vezes era semana a semana, para uma pessoa ler e outros professores também escreviam algumas coisas. Portanto, eu escrevia sistematicamente, sem poder pensar sequer no que estava a fazer. Porque eu andava por todo lado, muitas vezes andava, ou por sindicato, ou por aqui, andava sempre não sei o quê, e ia escrevendo aos bocados. Era como se eu estivesse a escrever sempre remendos. Estava sempre a escrever coisas que eram precisas para outro, porque outro queria dizê-las. Portanto, a maior parte das vezes eu fui isso. Fui o tipo que escreveu coisas para outros dizerem. Estão todas gravadas, estão todas, uma parte delas estão preservadas em computador, está tudo mais ou menos coisa. Mas para mim, durante muito tempo, não existiam sequer. Não existiam como coisas feitas. Mais tarde, muito mais tarde, e a pessoa que dizia que era a voz dos programas já morreu, portanto, e essa é uma outra coisa que me traz aqui também, do nosso tempo, de alguns dos nossos tempos, e essas pessoas já morreram, quer os que faziam parte dos programas, quer os que liam, então, portanto, essas vozes não existem. Na primeira vez que fizemos isto em Aveiro, eu pus a voz deles, de um deles, então, durante algum tempo. Portanto, a ideia que eu tinha era, eu escrevia para ser lido. Portanto, eu, em princípio, pensava assim, tudo o que eu fiz já foi publicado. Ou, porque eu escrevia também as revistas da escola, portanto, os desenhos dos alunos, e às vezes os meus, quando não havia desenhos, eram publicados nas revistas como ilustrações, portanto, eu fazia isso. Com ele, desenhei, tivemos uma revista radical que até foi censurada por um sindicato, diga-se passagem, que nós tivemos de acabar com ela porque eles foram lá, era um executivo distrital e aquilo correu mal para eles. E, portanto, alguém começou a escrever coisas estúpidas, não sei o quê, aquelas malaqueiras da juventude. E, portanto, quando o Roberto Carneiro me perguntava sempre assim, tu andas sempre a desenhar, porque é que tu não desenhaste nunca a mim? E eu disse, Roberto, quantas vezes já foi? A dizer, mas já foi, já. E lembro sempre do desenho que nós fizemos, que era eu, desenhei à pressa, para uma capa, o Carneiro, Roberto Carneiro, a ser manipulado pelo cavaco, num dedo do cavaco e tal, não sei o quê, e escreveu um artigo a dizer que desejávamos ardentemente que ele não fosse só o Roberto do cavaco, não era assim? E, portanto, nós tivemos aquelas coisas que se fazem. E depois tivemos de parar com isso, assim. Mas publicámos montanha de revistas. As revistas são, aliás, como é que se chama essa? O Prof. Portanto, aquilo era tudo um bocado. Portanto, nós fazíamos isso, era a nossa vida, fazíamos aquilo sistematicamente. E convém dizer que, na minha vida de professor, o principal professor de matemática, ao fim deste tempo todo, eu tenho de dizer aquilo que ele já leu, que é a minha principal forma de estar é na fala. Eu tenho um ódio tremendo, embora tenha sido escrevo muitas vezes, eu de facto não dou nenhuma importância à escrita, particularmente, eu tive muitas experiências, até também académicas, dessas coisas, em que aconteceu o mais profundo da minha desgraça completa. É que eu acho que a escrita contém sempre uma censura própria. Mesmo quando eu estou a escrever, eu posso controlar o que é que deixo passar. Enquanto que venho aqui e repito coisas, faço disparates, e digo coisas que não devia dizer, etc. E aqui eu não tenho nenhuma defesa. Estou a falar com as pessoas, elas estão a ouvir-me. Aliás, a mesma coisa que eu sentia quando escrevia para o rádio, porque eu escrevia para ser ouvido. Eu escrevia uma parte vezes para ser ouvido e não para ser lido. Embora também sentisse sempre que havia sempre há uma forma de controle dessa coisa. Nós, ao escrever, não fazemos aquilo que podíamos fazer a dizer. Na minha vida, a maior parte das coisas que eu fiz, eu tive de as defender de viva voz, em todos os sítios. Ia aos sítios e falava. Não me lembro nunca de ter ido ler um texto para convencer a Isabel Ruivo lá como na associativa da Faculdade de Medicina, ou outra coisa qualquer, convencida por mim. Não me lembro.
Eu sempre tentei convencer as pessoas porque falava com elas. Essa é a minha natureza. Dito isto, quer dizer que muitas vezes, e eu sou acusado disso muitas vezes eu finjo que estou a ler, mas não leio. Na Assembleia Municipal também fui, acabei por ser também deputado, também fazia isso. As pessoas estavam sempre a tentar ver o que é que estava a escrever e tal, sei o quê, porque eu estava a desenhar coisas pouco razoáveis. Mas o que eu fazia era, o que eu faço muitas vezes, e para os alunos também fazia isso, era falar, mesmo da matemática. A matemática nunca foi para mim um exercício só de escrita de símbolos. Eu falo, eu explico porquê, eu falo das relações, eu falo das coisas que têm a ver com aquilo. De tal maneira que até as minhas netas dizem, netas e os familiares dizem, com este tipo não vale a pena querer aprender nada, porque ele, falamos de uma coisa, ele vai logo, pedimos-lhe uma explicação, ele vai pôr logo dar não sei quantas explicações, fala, não ia dar nada. Nunca procurei reduzir o ensino do que quer que seja ao seu osso e falo das coisas que tenho que falar. E foi sempre assim também com a política, os sindicatos, etc., que dá muitos desgostos, diga-se passagem. E de facto, fiz assim sempre com a matemática também. A matemática até no discurso com os professores. Eu sou um tipo conhecido por falar de forma mais ou menos desbragada. E pouco ler, por causa precisamente da censura que ela contém. Pouco escrever, porque em toda a escrita há uma censura própria. O que aconteceu agora foi que, entre várias coisas, foi que eu cheguei à conclusão que aquilo que fiz durante não sei quanto tempo, está aqui a Vera, por exemplo, que é da geometria, do desenho, tudo o que eu fiz para ser visto pelos professores, e que foi publicado, era para ser publicado pela internet, e as pessoas aprenderem com aquilo, tomarem aquilo, desapareceu. A maior parte dos desenhos desapareceu. E isso diz-nos claramente que nós não podemos confiar nada naquilo que despejamos diretamente, mesmo que seja escrita, mesmo que seja censurado, escrita, interativo na internet, porque basta mudar um sistema, qualquer um servidor, e aquilo tudo desaparece. A mesma coisa foi com os programas de rádio. Eu tenho-os gravados todos em cassete. O Moreira, que morreu, gravou tudo em cassete e deu umas cassetes e eu já não consigo ler aquilo. A mesma coisa com os textos que eu tinha para escrever, assim. Quase tudo desapareceu. Eu, pessoalmente, sempre que penso naquilo que fiz, penso que há uma certa eternidade. E para mim era normal. Tudo o que eu fiz já foi publicado nos jornais. Depois não tenho jornais e já não consigo ver nada daquilo. Agora, já nem são os jornais já não estão nas bibliotecas. Estão depois uns resumos na... Portanto, eu, em princípio, fui e o José Vicente Lopes escreve isso expressamente, eu tive de engolir aquilo que nunca pensei que engolia. Eu, habituado que tinha à ideia de que tudo o que era feito usando as tecnologias, usando, de modo geral, os rádios, tudo o que era feito, desaparecia tudo. Eu pensava, já está feito, eu já publiquei. Quando me diziam, publiquei, está tudo público. Aquilo foi tudo público. Os programas de rádio eram públicos, não sei o que era público, é tudo público. Portanto, não tenho nada a me preocupar com nada disso. O José Vicente Lopes diz que isso que não é possível, porque ainda o único rastro que fica é o rastro do papel. Porquê? Porque os governos só guardam aquilo que ainda guardavam antes, já sabem guardar. O resto não conseguem preservar de maneira nenhuma até agora. Portanto, não há forma de preservar. E isso acontece com as coisas. A Vera é a melhor desenhadora que eu conheço, tecnologicamente falando, para todas as coisas de geometria e para todas as figuras mais esplendorosas, coisas que podem conhecer, mas não tem nenhuma garantia que aquilo seja preservado. Se ela desaparece, desaparece tudo. É um problema. E ele defende que nós devíamos publicar também alguma coisa que deixasse um rastro em papel, porque na situação atual é a única forma que há de lembrar alguma coisa. Ele disse isso, Deus disse isso, há alguma forma de lembrar isso. Bom, portanto, esta é a explicação toda. Mas isto, pronto, o que nós fazemos foi escolher alguns textos
os que estavam inscritos, já estavam inscritos, e fazer isso com o apoio do Filipe e da Márcia, e correu bem, podemos fazê-lo isso. Mas é quase milagre, porque a única pessoa que se lembrou que um professor de matemática podia ser poeta foi um cabo-verdiano, e eu trabalhei muito mais tempo com os outros todos cá em Portugal, com prémios literários, com não sei o quê. Trabalhei com muita gente, nunca se lembraram se eu também escrevia. Quer dizer, lembraram, sabiam até, alguns deles sabiam, mas é uma parte deles. Mas o Zé Vicente, houve uma altura em que recebeu uma coisa escrita por mim e dizia assim, calma, a pessoa de matemática também escreve e tal, assim, também. E então achou que isso que era espantoso, e eu fui para uma, não foi a primeira, porque já tinha publicado coisas em Portugal, nos diários de Lisboa, Júlia, etc. Mas foi a primeira vez em que houve um jornalista de um país qualquer, que me publicou textos no jornal, na Voz do Povo. Portanto, eu sou um tipo internacional, como devem saber, e, portanto, fiz isso com muito gosto. Isso é importante dizer, porque esta editora é uma editora, o Rosa Porcelana é por causa do Santo Tomé, onde eu também estive, e o Zé Vicente Lopes é um jovem que eu conheço, que agora já não é jovem, já, pois é, o tempo passa, que escreve, é poeta, é historiador, é o que escreve uma boa parte da história de Cabo Verde e da África, em parte passa por ele, e de Angola, de vários países, passa por ele uma boa parte disso, e acha que nós somos líricos, diz ele muito bem, somos líricos com algumas coisas. Tem outra vantagem o Zé Vicente Lopes, porque é uma pessoa que sempre que escreve qualquer coisa a meu respeito, mete-me, classifica-me. Quando foi na Voz do Povo, eu era um anarcossindicalista, o que não me deu boa fama lá em coisas. Anarcossindicalista. Agora sou um tipo esquisito, um católico profundo, tal, assim, porque uma das coisas que eu escolhi, e eu também escolhi, também achou que são coisas simples, como é que nós entendemos as relações e o amor e os desamores, tal, assim, e como é que nós nos queremos relacionar de alguma maneira, e quais são as coisas pequeninas que se devem escrever sobre isso. Mas principalmente as questões que têm a ver com a minha vida, a minha linguagem, porque além da linguagem, na minha ser a fala, como diz o papel, está escrito, bem escrito, que é o papel, é a fala que me interessa. Além disso, acontece que eu sou um puto vindo do campo que podia ter ido para o seminário e não foi porque não tinha altura para chegar ao altar. E portanto na minha terra, um bocado desgraça completa, e em que a minha infância é claramente, disse uma amiga minha, descobriu ao ler aquilo, os papéis aí da oficina de Ferreiro, lá que é, Casa de Ferreiro, ela descobriu que aquilo era a ideia do pó a voar por todos os lados e das pessoas viverem no meio do pó, numa oficina, e a forma como se tratam os animais, e a forma como as pessoas tratam os animais, e a forma como as pessoas tratam assim umas às outras, e a forma como nós que vivemos no campo, nós somos as pessoas que criam, que fazem festas, que dão água, que dão comida, fazem tudo, abraçam-se aos porcos, aos cães, aos gatos, etc. E que têm mais uma virtude tremenda, que para muitos jovens deve ser tremenda mesmo, a mim não me aflige nada, mas poder dizer que nós sobrevivemos porque comemos os amigos, as pessoas com quem lidávamos, as pessoas, os animais com quem lidávamos. Nós criamos seres que comemos, mesmo sendo muito jovens. Começa tudo muito jovem. E uma oficina de Ferreiro, por exemplo, é um sítio onde se criam animais que ao mesmo tempo se faz todos os possíveis, tudo para arranjar todas as formas superficiais para esses animais, porque se estão a experimentar ou aguilhões, ou se está a experimentar o podão das unhas dos animais, por e tudo isso. E nós assistimos a isso tudo. Essa parte que está escrita numa das coisas é uma coisa fundamental para mim. Portanto, vocês verão, porque eu penso que isso demora um certo tempo, mas vocês verão, porque isto
são coisas do género dramático. Se tapamos os olhos, aqui neste caso, eu vi como a família do ferreiro adora todos os seus bichos, quase todos aleijados com uma leita que não podem esconder. Mais que todas, a família do ferreiro adora os seus animais domésticos. Como noutras casas, também a prole do ferreiro cata pulgas e piolhos, limpa e escova, acaricia mansamente os animais tão docemente como os mata para a festa canibal. Matam a fome das crianças sem memória com a carne dos amigos. E isto é assim, é também a forma como nós, eu por exemplo quando era miúdo, fazia uma coisa que é tenebrosa. Os animais andam e trabalham violentamente, por exemplo, andar à volta de um poço, a tirar água. Basta que haja uma pessoa atrás deles, que eles nunca param. Eu vou buscar se eu fosse mandar-lhes buscar um porco a Porto Mar, que é 15 km lá do sítio, eu vou buscá-lo, e a única coisa que eu tenho que fazer é, não puxo, não tenho que fazer nada disso. Eu tenho é que marcar o passo atrás deles. Se eu tentar puxá-lo, eles não vão para lá de nenhum. Por isso é que há o espírito de porco. A minha mãe dizia que eu tinha espírito de porco. Como é normal, portava-me como um porco independente. A ideia que eu tenho é, quando eu vou fazer uma coisa desse tipo, as coisas mais simples, o nosso contacto com os animais é assim, se eu for atrás do porco e tocar, e ele sentir os meus passos, ele anda normalmente à minha frente e nunca se engana no caminho. Uma vaca à volta do engenho anda sempre com os olhos tapados, com umas palas, ou os burros também andam assim sempre. Os burros era eu, não. Bom, essas pessoas andam ali e nós andávamos atrás deles. Mas eu era ainda mais cruel do que habitualmente. Só agora é que eu vejo passado não sei quanto tempo. No verão, de modo geral, os cascos dos animais fazem caminhos de pó. Passam e aquilo fica pó. Há um gramão de um lado e do outro, mas aquilo fica pó. E nós andamos atrás deles normalmente. Mas eu ainda era pior do que isso. Eu agarrava-me ao rabo do porco, com um bocadito ao rabo da vaca, com um bocadito de uma coisa qualquer nos pés, não é, eu andava sempre descalço, mas era punha os bocaditos de um ramo de pinheiro ou coisa assim, punha-me atrás dela, agarrava-me ao rabo dela e eu fazia esqui, não é? Esqui nesse tempo, esqui. Portanto, a minha primeira prática de esqui é com as vacas. Uma delas, por acaso, depois, quando um dia apanhou uma jeito e mandou-me uma cornada e fui parar acima da figueira, e aquilo não correu bem. O que eu não queria também deixar, e aceitei, e acho bem que se faça isso, é que eu escrevo exatamente a língua da minha mãe, a língua da minha terra, e falo das coisas realmente que acontecem. Não é na linguajar normal deles, mas é descrevendo expressamente aquilo. Descrever uma certa violência sem que eu tenha sentido na altura, nem sinta hoje que aquilo não foi uma coisa magnífica. Para mim era a minha vida. Era a minha vida. E eu vivia normalmente como qualquer criança. Não me queixo de nada. A outra coisa é vocês olharem para aquilo, mas olharem para aqui. Naquelas também se fala da morte na guerra colonial. O meu irmão mais novo morreu na guerra colonial. Frequentemente as pessoas pensam que isto não tem nada a ver. Não. O meu irmão mais novo morreu na guerra colonial. E eu tentei impedir que ele fosse, e ele foi para a guerra colonial. E aí, nessa altura, já eu era maior, porque era o meu irmão mais novo. Eu, em princípio, e no fim, a ideia que eu tenho é que essa descrição, nem como neorrealista, nem como não sei o quê, é uma descrição outra, que é do tipo que viveu, dizer numa linguagem onírica, meia coisa onírica, dizer isso. Por isso, o José Vicente Lopes chama-me outras coisas que vocês verão lá no papel. Nada me ofende neste momento. Nenhuma classificação me ofende, porque eu fiz tudo que era errado e fiz tudo que era certo, e a maior parte das pessoas ainda por cima deve ter participado em algumas das disparates da minha vida. Pronto. É assim, eu queria dizer assim que a minha língua já é de facto, não tenho nenhuma ideia se escrevo bem ou se escrevo mal. Sei que fui muito empurrado para ter escrito para outras pessoas fazerem coisas assim. Sei disso, portanto,
Sei que eu nunca, mesmo nas aulas, nunca aceitei ler papéis para os alunos, enquanto estão a ler os alunos, nem livros, nem coisa nenhuma. Eu sempre falei normalmente, porque acho que a necessidade da escrita, antes de a expor, provoca uma torção nisso. Se virem a educação matemática, verão que eu fiz a mesma coisa, por exemplo, a falar sobre matemática em conferências. Porque depois as pessoas fazem a transcrição e eu não corrijo as transcrições. O que significa que ninguém percebe nada do que lá está escrito. Que é verdade. Portanto, a mesma coisa aconteceu nas teses. Eu fui sujeito para fazer muitas teses, as pessoas entrevistam muito e depois dizem, pode corrigir, faz favor, veja se está tudo bem. E eu vejo, eu reconheço essas coisas. Inicialmente tinha uma confusão de caraças. Eu vejo aquilo e eles corrigem, eles transcrevem aquilo tudo e eles devem pensar, este cara é maluco. Mas eu nenhuma linha corrijo. Porque a minha escrita obriga a uma transcrição inteligente da pessoa que lá está e que tem ela de conhecer o que é que interessa para a academia. Na minha opinião, não devo ser eu a fazer isso. Isso seria eu ser o censor de mim mesmo numa coisa tal. E eu não faço isso, muitas vezes. Ainda, provavelmente, em alguma vez, na primeira ou na segunda, obrigaram-me a fazer, mas eu não faço por princípio. E, portanto, tento a todo custo fugir disso. Portanto, a minha escrita e tudo o que eu faço é marcado por isso e é por isso que eu não posso fazer muitas outras coisas. A outra razão para estas questões, já agora vale a pena dizer, é que eu tenho um grande respeito pela academia. Digo, finalmente, chegaste. Tenho um grande respeito pela academia. E a academia é uma coisa muito importante para mim. Mas eu devo dizer que vale a pena dizer isto. Estamos aqui no Porto e as pessoas merecem isso de certa maneira. Eu, por exemplo, tive um problema complicado que é, às tantas decidi aceitar fazer um mestrado ou lá, coisa assim, e depois escrever os textos. E a minha tese era simplesmente isto que aconteceu em Portugal é censura. E não é verdade que por ter passado a existir seja agora uma inovação. Em Portugal há uma coisa engraçada. O regime fascista pôde proibir durante não sei quanto tempo o ensino de certas coisas da matemática. A matemática é a coisa mais perigosa que existe. Como vocês sabem, os matemáticos, uma parte deles foram expulsos, a Sociedade de Matemática desapareceu durante não sei quanto tempo, tivemos que pôr depois, etc. Portanto, é uma coisa complicada. Mesmo a matemática é uma coisa complicada. Mas havia esse problema. E não vou contar isso, porque não contei a ninguém, mas aqui vou dizer-lo, porque vale a pena dizer. Não é nenhuma crítica a ninguém em especial, mas é só dizer assim. Esta questão que eu disse, da fala ser dominante, é uma questão importante para mim. Quando eu aceitei estar a estudar essa coisa, e a minha tese era o que foi censura não passa a ser inovação porque agora existe, porque tanto foi introduzida. O que é fundamental nela é ter sido uma censura do regime e tentar perceber porque raio que aquilo não entrou nos currículos dos estudantes, dos putos. Porque é que ainda não entra, por exemplo, sei lá, ainda não consigo entrar todas as questões que diziam a respeito a códigos, por exemplo, de controle dos bancos. E é que ainda não faz parte, quando aquilo é matemática elementar. E tudo é baseado em conjecturas, etc. Mas não faz parte. E eu, nessa altura, estava a fazer isso, e então eu tenho um problema complicado. Como falo demais, habitualmente, nessa altura aconteceu uma coisa que me permite ser amigo, por exemplo, do Carlos Espada. São Carlos Espada, sou amigo, para a atividade, éramos colegas, camaradas de trabalho, e sei que ele agora é um tipo que só o Popper e a Rainha é que podem jogar com ele. Mas nesse tempo, e ia continuar a ser amigo dele e de muitos outros, do mesmo tipo, mas nesse tempo acontecia que eu dizia tudo que me vinha à cabeça, em alta voz, porque estávamos em democracia, podia dizer. E tem a ver com isto, porque eu não aceitei, quer dizer, eu aceitei tudo, eu li os papéis todos, a pessoa que me orientava a ler os papéis todos, e segundo diz o Batata, que é o, como é que ele se chama? José Alberto Correia disse que eu perguntei, como é que é esta coisa e tal, assim, e ele disse, olha, porque ela fez bom trabalho. Aconteceu-me uma coisa que é importante para toda a gente perceber. Não é a minha má relação com a academia, mas é
com as palavras dele, as coisas, não é nada disso, não é nada disso. Aconteceu que eu, ao ler os papéis todos que ela me foi dando, e os livros que eu dando, às tantas, estava a escrever uma defesa que era contrária ao que eu pensava. Eu tenho para mim, e eu peço desculpa por dizer isto, não devia dizer, mas vou dizer, tenho para mim que é para perceber também o que é que isto significa, o que é que significa a fala, porque é que lá está tantas vezes referida a fala. A fala impediu-me a mim de, por exemplo, de acordo com todo o material que me deram, aquilo que tinha de ficar escrito por mim, e habilitado por mim, era o contrário do que eu pensava. E eu não mudo facilmente de opinião, mesmo quando sou eu que chego a essa conclusão. Dito de outra maneira, eu não mudo algumas coisas porque os livros me conduzem a isso. Muita gente aqui, de vez em quando, deve ficar irritado muito comigo, não sei o quê. Portanto, eu mudo muitas vezes de opinião. Eu perco as lutas quase todas, perco sempre todas. Mas não é por razões de eu conhecer argumentos diferentes dos meus que me levam a mudar uma coisa que para mim penso que é fundamental, ou penso que faz parte do meu fundamento, ou penso que não chega a ler livros para fazer isso. Eu hei de mudar, eu posso mudar de opinião, mas é preciso muito mais do que isso. É preciso mesmo muito mais do que isso. Porque uma coisa é assim, e já agora digo isso também, que vale a pena vocês saberem. Eu sou professor de matemática. A matemática é um conjunto de afirmações, é a única ciência que pode, ao contrário das ciências teologais, é a única ciência que pode dizer, com base neste axioma, eu acredito nisto, como sendo normal. E depois demonstrar, a partir disso, demonstrar uma coisa e poder dizer, em verdade vos digo, isto acontece. Isto não é verdade para mais ninguém. Não é verdade para a medicina, não é verdade para as religiões nenhumas, porque não acontece nada. Mas, no caso da matemática, tem a sua piada. Porque quando eu acabo de fazer aquele discurso, com base naquilo, eu sei que aquilo que lá está é verdade. Em verdade vos digo que isto vai acontecer se isto se realizar. O problema de pensamento não é apanhado por mais ninguém. O que quer dizer é que eu, ao ler um livro de ciências, por exemplo, sociais, eu não tenho essa segurança de dizer, por ter ouvido aquele, tirar uma conclusão facilmente sobre uma coisa em que eu não acredito. De maneira nenhuma. É por isso que eu penso que dou muita importância à fala e considero que a escrita é sempre uma censura. Eu, na escrita, não procuro esconder nada, mas sei que estou sempre em tensão brutal, porque as pessoas que vão ler aquilo podem ter interpretações completamente diferentes. Provavelmente eu nunca fui poeta, embora muita gente me dissesse que eu era poeta. Já nem sei quem foi o primeiro que me disse que eu era poeta, mas há um tipo que às tantas disse que eu era poeta. Eu dei isso barato. E há muitos amigos meus que uns consideram que eu sou poeta, outros consideram que eu sou um pateta, mas a ideia que eu tenho é que não me dou por perdido ter publicado um livro. Provavelmente não é fácil, não foi fácil para mim, não tive esforço nenhum ao nível dessa coisa das palavras, porque elas estão escritas. Não há aqui nada de novo. E agora a minha vida é só como é que eu vou publicar três grandes volumes sobre radioatividade. Isso é o meu problema. Porque eu fui professor e ao longo deste tempo todo, agora fiquei com isso tudo, me foram dando os papéis, também recebi os papéis de volta, e já tenho tudo mais ou menos ativado. Eu, como professor, fiz sempre, escrevi muitas coisas sistematicamente, à pressão. E no outro dia uma aluna pediu-me para eu mandar o livro para a França, que isto fica um bocadinho porque as pessoas pedem para mandar para aqui, porque na verdade não há livros, manda para aqui, e ela pediu, não sei o quê, e depois ela perguntou, mas como é que é isto? Parece assim tudo muito
aos bocados e tal assim. Isto são bocados de coisas que depois escritas. E eu tive de confessar que era possível que alguns casos fosse tal, mas era assim, a minha aluna era uma aluna muito estranha, diga-se passagem. Ela agora é uma cenográfica muito importante, tem muitas coisas importantes e tal para fazer. Agora está na França, já esteve em tudo quanto era serra, era alpinista, esteve lá para o lado do Ártico e do Antártico, quando eu fui fazer essas coisas, todos os estudos que era preciso fazer. E ela perguntou-me várias coisas e tal assim. E ela era mesmo completamente desvarada, ela e o pai também era. E ela perguntou-me, mas o que é? E tal assim, é que nós escrevíamos programas de rádio e ela reconheceu as vozes das pessoas, ela reconheceu. Esta é o Moreira, ela reconheceu. E depois eu expliquei o que é que se tinha passado. O que se passa é que eu escrevi ao longo do tempo coisas sobre educação. A ti que era e tal assim. Eu agarrava nos cromos como exemplo e fazia histórias pequenitas. Escrevi muitas histórias pequenitas. Não são as pessoas propriamente ditas, claro, não é ficção muitas vezes, mas aquilo tem a ver tudo com pessoas que se cruzaram comigo na escola, nos corredores da escola, nos ministérios. Então esse é como faroló. Os ministérios, assim, isto é uma desgraça completa. Então, assim, e eu não sei como é que é. Isso foi tudo publicado. Nunca ninguém reclamou contra mim. Reclamaram algumas vezes e ameaçaram também aqui. Mas aqui é por causa das artes. Agora, a mim não. Ameaçaram algumas vezes, mas nos rádios nunca ninguém levantou problemas nenhum com aquilo. No entanto, aquilo, para mim, agora estar aí daquilo, eu fico a rir muito tempo. Sou, aliás, sou muito contente. Mas isso está tudo escrito e eu disse assim, provavelmente tu és uma das personagens, porque ela era um autêntico cromo. Ninguém sabia que ela era uma rapariga antes dos 15 ou 20, ou 15, 16, 17 anos. Era um rapaz nesse tempo. Os companheiros de trabalho tratavam-na mal, sofreu um bocado. E tu, o teu pai, de certeza que há algum texto que tem a ver com vocês. Porquê? Vocês passavam por mim. E por isso. E vocês eram os cromos. Ora, um cromo é difícil que não esteja lá. Plasmado. Gostava de ver isso. Não sei se gostava. Eu tenho esses programas todos de rádio, que foram todos feitos com base em acontecimentos e coisas da escola. São tudo rádio. Eu escrevia para um jornal, todos os semanais. Escrevia para a rádio. E, portanto, eu tenho não sei quantos programas de radioatividade. Já não vou publicar. E que se chamava Radioatividade 1, Radioatividade 2. Uma entrevista cantada. Até podíamos, mas isso não guardamos. Eu e ele, num dia, depois de apresentarmos lá algumas coisas, fomos entrevistados na rádio. E chegámos lá, e o homem que lá estava, que era o nosso, também era muito formal, era um rapaz que estava a tentar fazer o seu trabalho, e perguntou-nos umas coisas que nós achámos lá muito estranhas. Achámos estranhas, não achámos estranhas. Nós estávamos lá para fazer o que tínhamos de fazer, e então a Santíssima Trindade, eu e ele, e mais um, respondemos em canto de chão. Era canto de chão? Canto gregoriano. Ele perguntava-nos para alguém, teve um êxito muito grande porque havia ao lado também pessoas lá sentadas no coisa. E portanto, essa parte não está prevista, não foi gravada, porque era numa rádio diferente. E a parte que nós fizemos como golpe de Estado, numa altura em que nós fazíamos golpes de Estado todas as semanas. Aquilo era a Rádio Pirata, né? A Rádio Pirata saía, o diretor saía de propósito, saía, e nós invadíamos a Rádio Pirata. Íamos lá para cima e dissemos as coisas mais estúpidas que possam imaginar, dissemos todas, tudo o que nos veio à cabeça. Por isso é que estamos ainda saudáveis. Então, podemos dizer tudo o que nos veio à cabeça. E, quando as coisas deram para o torno, acabou. Mas desse, não conseguimos perceber o que é que está escrito nas gravações. Provavelmente censuraram definitivamente dessas gravações porque não se percebe nada. Nada do que lá se passou. Pronto, está assim feito o meu trabalho, que é explicar mais em pormenor do que nos outros sítios, porque aqui há pessoas que me conhecem há mais tempo, penso eu. E há pessoas que conhecem as várias facetas.
devo dizer que sinto-me muito honrado por estar aqui um camarada de armas, que é o Firmino Barbosa, estar ao lado aqui do Paiva, o coordenador regional das terras quê? Do Baixo. Terra, mas aquilo era terra, não sei o que. E o terra vermelha. Safou a minha vida dele. Porque na altura nós éramos professores e não tínhamos faltar muito e eu se tivesse continuado a fazer o mesmo trabalho que fazia antes, não tinha feito o estágio de profissional, não era assim que se chamava, estágio. Portanto, nós temos razão para estarmos contentes porque sobrevivemos a isto tudo. Sobrevivemos a todos os outros e, melhor ainda do que isso, sobrevivemos a nós mesmos. Está na maior. Se houver alguém que queira perguntar alguma coisa, faça favor. Se não houver, calem-se agora para sempre. Como aos casamentos. Como nos casamentos. Gostei também de estar aqui com o Luís. O Luís está lá. O Luís já foi embora. Da lista da primeira associação da extrema esquerda que ganhou no Porto, fomos nós. Estão aqui dois. Faltam aqui os outros, o Soeiro, não sei coisa. Também está cá. Falta. Está lá o Zé Sá. Olha, está lá. Já agora, eu sou feio, como sabem. Nunca fui bonito. Mas eu sempre ganhei eleições por ser bonito. Por ser bonito. Mas particularmente por trabalhar com pessoas muito bonitas. Os jovens que fizeram aquela associação de estudantes naquela altura, a direção da associação de estudantes, eram do melhor que havia. Não deixavam de se rir das coisas. Fizeram as coisas mais brilhantes que eu conheço em alguns aspectos e nós trabalhámos muito bem um ano inteiro. E depois eu fui-me embora, tinha acabado o curso. A mesma coisa me aconteceu em Lisboa, aconteceu em vários sítios, sempre a mesma coisa. Ficámos sempre a chegar à conclusão que era só porque éramos bonitos. E eu não podia deixar de dizer isso aqui. Olha, está ali a Marília, que trabalhou comigo, ela era uma jovem cientista nesse tempo, lá no filósofo, trabalhou comigo em Lisboa. Nós éramos bonitos. O Landaniel, que também já morreu, também disse isso. Tinha ganho as eleições, eu não fazia parte dessa lista sequer, ele disse que ganhou as eleições por várias horas de razões. Primeiro porque ele era muito bonito. Era casado com uma era namorada dele, era fantástica. Era o melhor que há, bonita. Mas também era um bocado bonita, mas era uma máquina infernal de trabalhar. E ele disse, além de eu ser bonito, tinha mais ainda por cima uma vantagem de esquerda sobre todos os outros. Vocês sabem qual era? Não. Tinha um amigo que era pobre. Podia apresentar-me. Boa tarde. Desculpem lá. Alguma pergunta nós respondemos. Era uma coisa que eu ia ler, não, que eu ia esconder. Não podes jurar, depois que disseste. Não, isto posso dizer porque isto mais ou menos é uma história, que é assim que eu faço com os alunos. O que se passa é que eu escrevi uma história para explicar essa coisa da fala e de isso. E, portanto, eu hoje tirei notas para fazer isso, mas não foi esta que está aqui. É uma história que eu escrevi para explicar que eu falo e muitas vezes as pessoas dizem que eu estou a falar. O João Pensamento também é capaz de dizer isso. Estou a falar e aquilo que seguimos planeado assim. Portanto, eu falo e muitas das coisas que depois bem escritas, muitas vezes também vieram escritas porque havia pessoas que gravavam. Depois, mais tarde, eu fazia aquilo. E, portanto, censurava aquilo. E nessa altura eu fazia. E uma das coisas que eu fazia era dizer assim, qual é o meu poema favorito. E eu dizia, um poema que seja meu, que seja bom, que seja
é um poema que eu falo. E eu falava, fazia discursos, falava, não sei o quê, dizia coisas, de um modo geral. E depois, a ideia que eu tenho é que o meu melhor poema, uma coisa importante, você não conhece ainda, mas vão conhecer mais tarde ou mais cedo, o meu melhor poema foi um poema que eu disse, de olhos vendados, depois de subir para uma cadeira de uma esplanada, de olhos vendados, com um livro aberto, li um poema longuíssimo, a coisa mais longa que eu algum dia li, há vários desses, longuíssimo. Li-o de olhos vendados. Esse poema, eu descobri que era o melhor porque recebi dinheiro, as pessoas puseram dinheiro no chapéu. Foi o único poema que eu... Agora também vou receber direito de autor, mas agora já é tarde, já foi. Então, o poema que eu melhor... O meu mais belo poema foi dito. E foi o único que eu recebi mais de não sei quanto. Eu fazia algumas coisas dessas de vez em quando. Recebi não sei quanto. Portanto, fiquei convencido e está provado que o melhor poema da minha vida foi aquele. Os outros, talvez como professor, posso dizer que também algumas vezes tive algum êxito naquilo, mas não são tão importantes como esse. Um dia qualquer vou lê-lo para o outro livro. Tenho pena de não poder ler para alguns amigos. Quer falar? Não, era só para dizer que o trabalho não acabou. Ah, não? Não, o autógrafo. Então passamos agora a sessão de autógrafo, agradecendo mais uma vez ao autor, aos apresentadores e ao Miraflora. Obrigada a todos.